que você está lendo mais um livro no canal? E esse livro aqui se passa em Ruanda, um país na África que é conhecido por dois motivos. Mas antes, aquele pedido básico, se você não segue o canal, segue, curte, comenta, compartilha que ajuda a gente a crescer. Como eu falei, o livro se passa em Ruanda. Ruanda é conhecido por ter, assim, beleza natural bizarra, um povo conhecido por ser hospitaleiro, caloroso, além de ser rico em cultura e tradições assim ancestrais, né? Mas por trás dessa fachada belíssima, né, uma tensão, ela crescia no país cada vez mais e acabou culminando em um dos capítulos assim mais sombrios da história da humanidade. O nome da autora é Immaculée Ilibagiza. Ela é uma menina de 22 anos, Tutsi. Ela era uma promessa assim de ser muito boa na educação, nos estudos, e ela era universitária e filha de pais que eram conhecidos nas aldeias e nos povoados por serem assim a favor da educação e de um país mais humanitário. Eles eram sempre muito ferrados de grana, mas sempre arrumavam um jeito de colocar 4 filhos nas melhores escolas, fazer com que eles estudassem pra caramba, para passar na faculdade e trabalhar e ter a vida, né, estudar fora de Ruanda. Só assim eles poderiam, né, mudar de vida e ter melhores condições que a dos seus pais, né? A Immaculée, ela vivia em paz, né, com os amigos e vizinhos que eram Hutus. Mas a paz entre Hutus e Tutsi era conhecida por ser frágil e já vinha de um passado de tensões assim étnicas, né? Porque eu disse que ela, por ser um Tutsi, vivia em paz com os amigos e vizinhos que eram Hutus. Os dois grupos, né, os dois grupos étnicos, eles compartilhavam a mesma língua, a mesma cultura, a mesma fé, mas eles eram separados por uma história já antiga de divisão e muito rancor, muito histórico, né, de rancor. As diferenças, né, que antes eram sutis, elas foram crescendo, muito inflamadas por décadas de políticas divisionistas e que acabou de causar um ódio que literalmente foi explosivo. Isso aconteceu em 94. A morte do presidente, que era Hutu, foi o estopim para o genocídio. A Immaculée, ela testemunhou a guerra e ela sofreu, né, assim, o horror na pele. O livro descreve até com muitos detalhes como alguns dos familiares foram mortos. Mas o mais impressionante é que ela descreve no livro o cenário de destruição total, não destruição das cidades, dos povoados, mas das pessoas. O livro ela retrata bem assim como as estradas ficavam cheias de corpos, a todo momento tinha barreira meio que religiosa, né, dos Hutus, que executavam qualquer um que fosse Tutsi ou então que passasse lá sem ter identidade, né, porque lá no país tem uma identidade que tem a etnia que eles pertencem. O mais louco de tudo é que ela sobrevive de uma forma bem impressionante. Os pais mandaram ela fugir e conseguiram a casa de um parente distante que era Hutu. Então, em tese, os assassinos, né, iam deixar a casa dele fora das buscas, né? Só que ninguém podia saber que ela estava morando lá, com várias pessoas, porque o parente morava com muita gente na casa. E ninguém podia saber. Qual foi a solução? O quarto do dono da casa era uma suíte. Ele escondeu a Immaculée dentro e depois escondeu a porta do banheiro com um armário, alguma coisa assim, para quando chegassem, né, os rebeldes lá, Hutus, não vissem o banheiro. Só que a história fica bem mais impressionante. O banheiro era de 1 por 1,20, 1 metro quadrado mais ou menos. E junto com a Immaculée entraram 5 mulheres. E depois de alguns dias, mais 2. Sem tomar banho, tendo que se revezar para tudo, assim, para ficar em pé, para esticar a perna, né, para dormir, para ir ao banheiro e qualquer outra coisa. Agora, assim, é para ficar assim abismado. Nesse período, no esconderijo, ela ficou 91 dias. Isso mesmo, 91 dias com 6 pessoas num banheiro de 1 metro quadrado. Bom, o dono da casa levava de tempo em tempo pratos de comida, né, porque ele não podia levantar suspeita. Imagina, sair com vários pratos de comida da cozinha, iam descobrir. Ela saiu de lá pesando 20 quilos. Essa parte do esconderijo, que é a maior parte do livro, é legal, só que assim, até certo ponto. Em um dado momento ali, a Immaculée, que já era religiosa, pede uma Bíblia e começa a ler. Nesse ponto aí, eu acho que o livro começou a perder um pouco a minha atenção, pelo menos. Eu sou católico,
mas o livro vira mais uma pregação do que uma escrita legal. Tá? A cada novo episódio que acontecia, ou então um pensamento, um pesadelo dela, o livro seguia páginas e mais páginas de pensamentos bíblicos, como a Bíblia estava mudando a vida dela, como que ela interpretava os acontecimentos com a ótica da Bíblia. Legal. Assim, nesses momentos a gente sabe que a fé e a esperança mudam a probabilidade da pessoa sobreviver, mas eu achei que assim foi demais. Ela começa a passar o recado que ter ódio, né, pelos Hutus ali não levaria a nada e só ajudaria, né, assim, a guerra e a divisão étnica começa a continuar. Então ela começa a falar em perdão para os Hutus, os assassinos, né? O livro fica mais fervoroso ainda. Quando o genocídio finalmente acaba, a Immaculée sai do esconderijo, uma sobrevivente assim marcada por dor, transformada pela fé, e ela via assim perdido tudo, né? Menos a esperança e a crença na bondade humana, por incrível que pareça, na bondade humana, inclusive dos Hutus. A França foi um dos países que tinham enviado tropas para ajudar lá na luta. Aí depois de sair do esconderijo, eles conseguiram um refúgio em um acampamento francês e lá começou a mudar de vida. Nesse ponto, eu achei exagero por parte dela sobre o perdão e ressignificar o passado. Enquanto ela estava no acampamento dos franceses, as tropas ficaram impressionadas, né, com a história dela e delas e perguntaram se podia fazer alguma coisa, tipo, deixa a gente ir em busca lá de quem fez isso tudo. Ela saiu e descobriu que todo mundo da família tinha morrido. Apenas um irmão, né? Um irmão morava fora do país já. Então ela, em vez de pedir para alguém dar conta dos assassinos, ela pediu para visitar a aldeia dela. Chegou lá, encontrou com alguns vizinhos e eles contaram como tinha sido assim, cada um tinha sido executado. E foi assim, com bastante detalhe. Aí que eu falo, para quê? Porque, inclusive, alguns dos vizinhos tinham sido alguns dos assassinos. Meio louco isso. E, enquanto ela estava no esconderijo, ela pediu um dicionário inglês-francês para aprender a falar francês, porque na cabeça dela, ela ia conseguir um emprego na ONU. A casa, por incrível que pareça, né, tinha um dicionário e, de fato, ela aprendeu a falar francês. Ruanda, assim, como país, ela renasceu assim das cinzas, né? O testemunho da Immaculée é sobre resiliência humana, claro, né? E reconciliação com o presente e ressignificar futuro, passado, né? Para resumir, no final, ela consegue de fato um emprego na ONU e hoje ela dedica a vida inteira aí a propagar a história dela, além de propagar a importância do perdão e como você ressignificar a sua vida. Como de costume, eu vou falar agora como é que está o livro na Amazon. Como eu falei, né, o nome dele é Sobrevivi para Contar, Immaculée Ilibagiza. Ele na capa comum 45, no Kindle 30, e vamos ver aqui, 225 páginas, então livro rápido de ler. Ele é de, quando que ele é? Caramba, ele é de 2008 e vamos ver a categoria dele. Ele está no ranking dos mais vendidos, está muito longe, né? 27 mil posição para cima. Ele está em 193 de biografia, de comunidade e cultural. Ele tem nota 4.7 de 250 avaliações somente, né? Então, assim, é um livro legal? Mas eu acho que poderia ser ainda mais curto e poderia ter um pouco menos de conteúdo assim religioso. Para mim, ia ser mais bacana. Mas é isso. Leia qualquer tipo de livro, livro que você ache bacana, livro que você ache ruim, mas leia. Fui.